Boa tarde, eu quero dar as boas-vindas a todos que participam conosco nesse momento. Meu nome é Verielle, eu sou professora da Rede Municipal de Araucária, mestranda em História da Educação pela UniOeste, integrante do Grupo de Estudos em Educação e Trabalho no PIMARCS, da Federal do Paraná, coordenadora adjunta do CISMAR, e esse ano eu tenho a honra de presidir, de coordenar, a 22ª sessão do nosso Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, Gratuita, Laica e Universal de Qualidade. Só, por favor, confirmem para mim se estamos ao ar. Ok. Desculpem, eu estava em dúvida aqui. O nosso fórum é uma organização dos trabalhadores da educação do município de Araucária, que é organizado desde o ano de 1996. E em todos esses anos discute e propõe políticas públicas de educação, objetivando a qualidade dos filhos e filhas da classe trabalhadora. Nesse ano de 2020, a 22ª sessão discute o tema Educação Pública em Tempos de Pandemia, em que o Estado insiste em manter o ano letivo com a aprovação automática de todos os nossos alunos. Eu quero fazer um agradecimento às mais de 30 entidades filiadas que participam da organização, a direção do CISMAR, que possibilita a realização do nosso fórum, com todas as outras demandas que um sindicato, nesse momento, tem tido, né? A nossa jornalista Ágata, que organiza toda a parte técnica para a gente, que faz tudo acontecer. A Sara Santos, que organiza todo o material usado, indicado pelos participantes do nosso fórum. E agradeço também a pedagoga Ana Lúcia e ao professor Gilmar, que organizarão as perguntas ao final da fala do professor Newton. Eu quero agradecer de uma forma muito especial ao professor Dr. Newton Duarte, que aceitou o nosso pedido de uma forma muito generosa e muito atenciosa. O professor Newton é uma grande referência para os nossos estudos sobre a pedagogia histórico-crítica no município de Araucária. Ele graduou-se em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos em 85, obteve título de mestre em Educação pela mesma universidade no ano de 1987, defendeu sua tese de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp em 92, desde 1988 é docente da Unesp e leciona no campus de Araraquara. Nessa universidade ele obteve em 99 título de livre docente e em 2009 foi nomeado para o cargo de professor titular. De 2013 a 2004, realizou o pós-doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá. Em 2011 e 2012, foi pesquisador visitante na Universidade de Sussex, na Inglaterra. E em 2019 e 2020, foi pesquisador visitante na Universidade de Simon Fraser, em Vancouver, no Canadá. Ele coordena o grupo de pesquisas e estudos marxistas em educação, que conta com várias universidades brasileiras, é pesquisador associado ao Instituto de Humanidades da Universidade de Simon Fraser, em Vancouver, e é autor de diversos livros, capítulos de livros e artigos publicados tanto no Brasil quanto no exterior. Entre os seus trabalhos destacam-se os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos, de 2016, a individualidade para si, de 2013, Vygotsky, o aprender a aprender, críticas às apropriações neoliberais e pós-modernas na teoria vigotskiana, de 2000, Sociedade do Conhecimento ou Sociedade de Ilusões, de 2003, e a Pedagogia Histórico-Crítica e a Luta de Classes na Educação Escolar, de 2012, em coautoria com o professor Saviani. Uma frustração minha nesse momento é não poder pedir autógrafo dele nos livros dele que eu tenho aqui. Seus atuais projetos de pesquisa, nesse momento, são Fundamentos Éticos da Pedagogia Histórico-Crítica, Relações entre Determinismo e Liberdade em Lukács e Gramsci, Arte e Formação Humana em Lukács e Vygotsky, a perspectiva marxista em educação e as pedagogias contemporâneas. É com imensa alegria e gratidão que a gente recebe, então, o professor Newton Duarte nesta tarde, e eu desejo a todos uma ótima palestra. Obrigada, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Verielle, boa tarde a todas as professoras e professores do município de Araucária e de outras localidades que estejam acompanhando essa atividade. A satisfação é minha de poder participar dessa atividade, agradeço pela oportunidade
de compartilhar com vocês algumas ideias, de podermos, enfim, debater sobre questões ligadas à educação em nosso país. O tema que escolhemos para hoje à tarde, para a nossa conversa de hoje à tarde, é Concepção de Mundo, Educação e Catarse na Pedagogia Histórico-Crítica, ou na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. Então, vamos começar falando um pouco sobre essa questão da concepção de mundo, né? Eu tenho um artigo que foi incorporado como capítulo desse livro que a professora Verielle comentou, né, os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos. É um capítulo sobre a importância exatamente da concepção de mundo para a educação escolar. Para a pedagogia histórico-crítica, essa questão da concepção de mundo, eu entendo que é uma questão central. E não por acaso eu conectei nesse título da nossa conversa de hoje a discussão sobre concepção de mundo e sobre a catarse. Porque eu entendo que sem discutirmos a questão da concepção de mundo, a ideia defendida pelo professor Saviani de que a catarse é o momento culminante do trabalho educativo, do método didático da pedagogia histórico-crítica, essa ideia, no meu entender, fica quase incompreensível se nós não entendemos catarse a partir dessa discussão sobre concepção de mundo e sobre o papel da educação na transformação da concepção de mundo dos sujeitos, tanto dos alunos como nossa, né, nossa concepção de mundo de nós, professores. Por concepção de mundo, eu entendo aquele conjunto de ideias que toda pessoa tem sobre a natureza, sobre a sociedade, sobre a vida humana, sobre as relações entre os seres humanos, portanto, as relações sociais, e sobre si próprio. Todos nós temos ideias sobre essas coisas. Não necessariamente paramos para refletir sobre essas ideias, de onde elas vieram, como nós as incorporamos à nossa maneira de pensar, aos nossos valores, às nossas atitudes, mas o fato é que todos nós temos ideias sobre o que seja a natureza, sobre o que seja a sociedade, sobre o que seja a vida humana, as relações sociais. E a educação deve ser um processo no qual a nossa concepção de mundo se desenvolva, se transforme, e ela vá se transformando exatamente na direção de uma concepção de mundo inicialmente espontânea, ou como diz Antônio Gramsci, herdada de maneira muitas vezes acrítica. Muitas das ideias que fazem parte da nossa concepção de mundo são herdadas de maneira acrítica, e é preciso que essas ideias comecem a se tornar mais conscientes para nós mesmos, e nós possamos submeter as nossas ideias sobre o mundo e a vida a uma análise crítica e desenvolvê-las de maneira cada vez mais consistente, de maneira cada vez mais coerente. Então, saibamos disso ou não, nós sempre temos essas ideias sobre o mundo e sobre a vida. Saibamos disso ou não, essas ideias estão presentes na nossa prática cotidiana, seja como indivíduos na sociedade, seja na nossa prática profissional, como professores, como educadores. Então, ninguém ensina, ninguém educa sem se orientar por uma visão do que é a vida e do que é a sociedade.
A gente pode, deveríamos, sobre essas questões. Mas vamos dar alguns exemplos, né? A primeira coisa, a gente, quando fala de concepção de mundo, né? Uma primeira ideia que está, assim, na cabeça da gente é: o mundo existe independentemente do que eu penso e sinto sobre ele, ou não? Ou as coisas só existem quando eu penso nelas, as coisas só existem se eu acredito que elas existam. Dá um exemplo do que nós estamos vivendo na realidade atual hoje no Brasil, né? Infelizmente, tem muita gente que acha que se a pessoa não acreditar na gravidade da pandemia do Covid-19, se inclusive nem acreditar que esse vírus exista, né? Ou acreditar que ele exista, mas que é uma coisa de menor importância, que não requer preocupação e cuidados, então ele deixa de existir. Ou seja, parte-se da premissa de que se eu acredito em algo, existe, se eu não acredito, não existe. Se alguém em quem eu confio diz para mim que eu posso sair às ruas sem cautela, sem cuidados, né? Posso me aproximar das pessoas sem o uso de máscara, sem os devidos cuidados para que não haja contaminação. Se alguém em quem eu confio diz isso para mim, então eu vou lá e faço e falo: não, isso não existe, isso é tudo invenção da cabeça das pessoas. Veja, isso já é uma visão de mundo, já é uma ideia sobre o mundo. É a ideia de que as coisas só existem na medida em que a gente acredite ou não nelas. Então, isso é uma visão subjetivista, idealista no sentido de que o mundo objetivo depende das ideias, né? Então, se existem ideias, as coisas existem; se não existem as ideias, as coisas não existem. Então, isso é uma visão idealista. Isso é uma visão subjetivista, no sentido de que, se eu acreditar que eu não vou me contaminar, eu não me contaminarei. Se eu acreditar que eu não vou ficar doente, eu não ficarei doente. Então, isso já é uma visão sobre o mundo, sobre a realidade. Bem, acontece que na educação, nós procuramos ensinar aos nossos alunos, desde a infância até a adolescência e a juventude, que o ser humano, ao longo da história, tem produzido conhecimento objetivo sobre a realidade. Tem produzido conhecimento científico sobre a realidade. Ou seja, que nós, seres humanos, podemos dizer o que acontece na realidade. Podemos conhecer o que existe na realidade. E, claro, que esse nosso conhecimento sobre o que acontece, sobre o que existe na realidade, ele sempre é limitado, ele sempre é passível de equívocos, de erros, ele sempre está submetido à permanente revisão crítica, à permanente comprovação científica ou refutação científica. Mas o fato é que existe conhecimento sobre a realidade, que o ser humano tem produzido esse conhecimento ao longo da história. Então, uma primeira questão importante, quando falamos de concepção de mundo, é afirmarmos que o mundo existe, a realidade existe. Queiramos ou não que ela exista, ela existe. A natureza. A natureza existe independentemente de nós, seres humanos, sabemos ou não dessa existência. Aliás, muito antes de existir a espécie humana, já existia a natureza, já existia a vida, inclusive, em nosso planeta. Antes de existir
essa forma específica de vida que é a espécie humana. Então, a natureza já existia antes que nós, seres humanos, existíssemos e pudéssemos conhecê-la. E muita coisa da natureza ainda existe sem que nós conheçamos. Então, isso já é um ponto de partida da visão de mundo que fundamenta a pedagogia histórico-crítica. É a afirmação de que a realidade existe. Juntamente com a afirmação de que a realidade existe, então vem uma outra de que é a de que nós podemos conhecê-la. É possível o conhecimento dessa realidade. E é possível o conhecimento dessa realidade Nós tivemos um probleminha com a conexão do professor Newton. Vamos dar um minutinho. Parece que voltou. Voltou? Estão me ouvindo? Agora sim, okay. Professor. Está travado. Os problemas de trabalhar em casa. Agora estão batendo a marreta aqui na casa do vizinho, então, se vocês ouvirem umas batidas aí, é reforma na casa do vizinho. Estava tranquilo até agora. Bom, voltando ao caso. Primeira questão, a realidade existe. Segunda questão, a realidade pode ser conhecida. Não quer isso dizer, como eu disse, que o nosso conhecimento sobre a realidade seja infalível, mas quer dizer que é possível conhecê-la e que o ser humano conhece a realidade tanto do ponto de vista mais pragmático, ou seja, quando o ser humano age para produzir algum resultado em termos de mudança na realidade, isso desde lá dos nossos antepassados, que começaram a utilizar a pedra lascada e foram descobrindo formas de lascar a pedra, de, portanto, produzir o machado de pedra, produzir instrumento para a sua ação, dominar o fogo e assim por diante, né? Até na atualidade com as complexas e sofisticadas formas de intervenção científica e tecnológica na natureza, na realidade, não necessariamente sempre levando a resultados positivos, seja do ponto de vista da humanidade, seja do ponto de vista do restante da natureza. Mas o fato é que existe o conhecimento que o ser humano produz com finalidades, vamos dizer, mais imediatamente pragmáticas. Mas o ser humano também produz conhecimento para além das necessidades pragmáticas, ou seja, o ser humano produz o conhecimento no sentido exatamente de ampliar a sua visão do mundo, a sua visão da história da natureza, a sua visão da história da sociedade, a compreensão do que somos nós, seres humanos, do que é a nossa espécie, do que é a história humana, do que é o restante da natureza. Então, o ser humano pode conhecer a realidade, ele pode produzir conhecimento sobre a realidade. Além disso, é preciso distinguir entre a realidade que não resulta da ação humana e a realidade que resulta das ações transformadoras dos seres humanos. Então, como eu disse, muito antes de existir a nossa espécie, já existia o nosso planeta, já existia a natureza, já existia a vida no nosso planeta. E isso absolutamente não resultou de ações humanas, isso não resultou de nenhum processo consciente, isso foi resultado das transformações imanentes da evolução
da natureza, das transformações da natureza por processos causais, isto é, causa e efeito. Mas com o ser humano, existe um novo elemento nesse processo, né? Que o ser humano ele é capaz de agir coletiva e individualmente, no sentido de realizar modificações, de transformar a realidade. Tanto transformar a realidade em aspectos pontuais, localizados, como transformar a realidade de maneira mais ampla, né? Então, o ser humano, ele precisa, nós, para transformarmos a realidade, nós precisamos conhecê-la. E precisamos conhecê-la tanto naquilo que faz parte da realidade, independentemente da ação humana, como aquilo que resulta, né, da nossa atividade transformadora, daquilo que resulta das ações deliberadas que nós, seres humanos, realizamos individual e coletivamente. Então, a nossa concepção de mundo, ela, se por um lado ela envolve o conhecimento da natureza, por outro lado ela envolve também o conhecimento da sociedade. Porque nós, seres humanos, vivemos em sociedade, nós agimos em sociedade. Se por um lado a sociedade é resultado das ações humanas, por outro lado, nós, seres humanos, somos produtos da vida em sociedade. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em relações sociais, e cada um de nós é uma síntese dessas relações sociais. Então, quando falamos em concepção de mundo, além das ideias que tenhamos sobre a natureza, tem também as ideias que temos sobre a sociedade. E aí é um ponto decisivo. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que tem determinadas características diferentes de sociedades que historicamente a precederam, né? Nós vivemos num tipo específico de sociedade, que se chama capitalismo. Essa não é uma forma universal de organização da vida humana. Por mais que os defensores do capitalismo queiram apresentar essa sociedade como eterna, como universal, como se sempre a humanidade tivesse se organizado dessa maneira e sempre a sociedade se organizará dessa maneira, o fato é que não foi sempre assim. A humanidade não viveu sempre organizada numa sociedade chamada capitalismo. E a sociedade não precisa, e acrescento, não deve viver para sempre nessa forma de sociedade. Porque essa forma de sociedade é profundamente contraditória. E as contradições da sociedade capitalista, se por um lado, em determinados momentos históricos, gerou conquistas para a humanidade, gerou avanços para a humanidade, e isso não podemos negar, é claro. Por outro lado, o capitalismo, especialmente na sua fase atual, tem gerado muita destruição. Ele tem produzido formas profundamente destruidoras de relacionamento com a natureza, de relacionamento entre os próprios seres humanos, de organização da vida humana e das relações sociais. Então, é uma sociedade que precisa ser superada. É uma sociedade que esgotou suas potencialidades em termos de humanização, em termos de desenvolvimento do gênero humano. Então, quando nós falamos de concepção de mundo, isso envolve também um posicionamento nosso em relação à sociedade que vivemos. Essa sociedade capitalista que é dividida em classes. E essa divisão em classes é marcada pela exploração de uma classe social por outra.
exploração das classes dominadas pela classe dominante, exploração do trabalho pelo capital. Então, não é só uma divisão de classes no sentido de que alguns têm mais poder aquisitivo e outros têm menos poder aquisitivo. É muito mais do que isso. É uma divisão de classes que determina as possibilidades de humanização na vida das pessoas. É uma divisão em classes que determina que uma minoria se beneficie do trabalho da maioria. É uma divisão em classes que determina o quanto as pessoas poderão se desenvolver como seres humanos ao longo da sua vida. Portanto, é uma divisão que, na verdade, impossibilita a humanidade de se desenvolver na sua plenitude. Impossibilita aos indivíduos, a cada ser humano, desenvolver-se plenamente à altura das grandes conquistas já alcançadas na história da humanidade. Então, além de nossa concepção de mundo envolver conhecimentos sobre a natureza, também envolve conhecimentos sobre a sociedade, sobre a história humana, e envolve um posicionamento em relação a isso. Inclusive, o nosso posicionamento em relação à sociedade, ele também repercute na nossa visão e nosso posicionamento em relação à natureza. Por quê? Porque nós vivemos, a sociedade existe relacionando-se com a natureza. Isso é inevitável, isso é insuperável. E é insuperável porque nós seres humanos, somos seres vivos. Nós somos organismos. Né? E porque somos organismos, né? Ou seja, somos seres naturais, biológicos, nós precisamos da natureza para sobreviver. E também, além disso, nós chegamos num tal nível de desenvolvimento da ciência, da tecnologia, das formas de produção, que nós precisamos da natureza para produzir todo um conjunto aí de instrumentos, de artefatos, de recursos que empregamos para a continuidade do funcionamento da sociedade. Por exemplo, a questão energética, produção de energia elétrica, né? Por exemplo. Então, a produção de energia para a continuidade de uma série de atividades sociais que realizamos. Então, essa relação com a sociedade e natureza, ela sempre existiu e sempre existirá. Agora, dependendo de como a sociedade se organiza, do tipo de sociedade em que nós vivemos, também isso interferirá no tipo de relações que estabelecemos com a natureza. E todos sabemos, né, que a maneira como a nossa sociedade está organizada para produzir a materialidade da vida humana é uma maneira que está sendo destrutiva nas relações com a natureza. Nós estamos consumindo demais os recursos naturais, nós estamos poluindo em excesso, enfim, nós estamos mantendo uma relação predatória com a natureza. E essa relação precisa mudar. Mas para mudar essa relação, nós precisamos mudar a sociedade. Nós precisamos organizar a produção segundo outros critérios, segundo outras bases, que não podem ser as bases da economia capitalista. Isso está ligado à nossa concepção de mundo. E já que eu toquei nesse ponto de que nós fazemos parte da natureza, embora nós sejamos seres sociais e vivamos em sociedade, mas nós somos parte da natureza, que nós somos seres orgânicos, seres vivos, né? É um outro aspecto da concepção de mundo, que é o da finitude, né? A vida é finita. Não foi sempre que existiu vida no nosso planeta, não foi sempre que existiu
a vida humana no nosso planeta e haverá um momento em que a vida humana já não existirá mais neste planeta e mais para frente nenhuma forma de vida existirá nesse planeta. Por quê? Porque o nosso planeta, ele daqui muito tempo, ele já não terá mais as condições para que haja vida nele. Isso daí são os cientistas que estudam a história do nosso planeta e as perspectivas futuras de existência do nosso planeta. Então, a espécie humana ela é finita. Um dia não existirá mais a espécie humana. Esperamos, porém, que esse dia ainda esteja muito longe. Muito longe. Desde que nós, seres humanos, não continuemos a destruir a natureza à nossa volta, na escala que estamos destruindo, né? Da maneira irresponsável como a sociedade está consumindo os recursos naturais e poluindo este planeta. Porque se continuarmos nessa escala de destruição e de poluição das condições, de destruição das condições de vida e poluição deste planeta, nós anteciparemos a chegada de um momento em que as condições aqui deste planeta já não mais permitam a existência da vida humana. Espero que façamos algo urgente em relação a isso, para que a espécie humana ainda exista por bastante tempo. Mas, primeiro, a espécie humana é finita. Segundo, a vida de cada pessoa é finita. A vida tem um começo e a vida tem um fim. Então, essa vida humana finita, a vida de cada um de nós, ela está conectada a um processo mais amplo que é o da história humana. Cada um de nós faz parte da história humana. Então, quando a gente fala de concepção de mundo, também vamos inserir nessa concepção de mundo como que cada um de nós vê a si mesmo na história da humanidade. Porque nós vivemos nós participamos dessa história, num determinado período, num determinado momento histórico, numa determinada localidade, ou seja, por exemplo, eu nasci no Brasil, nasci no estado de São Paulo, nasci na década de 60, então estou situado geográfica e historicamente. Eu fiz escolarização na época da ditadura. Então, isso me situa, isso faz parte dos elementos que me situam historicamente. Também nós fazemos parte de uma classe social. Nós estamos situados na divisão social do trabalho. Isso tudo é a relação entre nós, como indivíduos, que somos finitos, que somos limitados, mas que podemos participar de forma mais consciente ou menos consciente dos rumos que toma a sociedade, da história da humanidade e das lutas que se travam na nossa sociedade. Claro, a gente pode simplesmente não saber que as coisas estão acontecendo. Eu disse que eu fiz escolarização na época da ditadura, Pois bem, eu só fui saber sobre a ditadura quando estava no ensino médio. Até então, eu não sabia da existência da ditadura. Porque lá em casa não se comentava sobre isso, na minha família, nas pessoas, eu não sei se elas sabiam ou se não sabiam, mas não chegava até a mim, nunca ouvi falar sobre a ditadura. E na escola, enquanto eu não cheguei no ensino médio, também eu não fiquei sabendo sobre a ditadura. Então, eu vivi na ditadura e eu me lembro muito bem
de quando eu estava no primário, né, das comemorações ali no começo da década de 1970, né, as comemorações cívicas, ontem foi 7 de setembro, né, eu me lembro como era o 7 de setembro na época da ditadura, que, aliás, estão querendo retomar aquele tipo de celebração da época da ditadura e de celebração da ditadura, né? Então, eu me lembro muito bem como eram as comemorações. Eu me lembro até de falas do diretor da escola que eu estudava, falas no sentido de dizer que o Brasil foi salvo, né, dos comunistas, que era pela revolução, que era uma democracia, nós estávamos vivendo agora a defesa do Brasil livre do comunismo, etc. Tinha acabado com a baderna no país. Eu me lembro dessas falas, né, na escola, mas eu não sabia da existência da ditadura. Então as pessoas podem ter um conhecimento maior ou menor do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no país, do que está acontecendo na realidade em que elas vivem, né? E, claro que à medida que as pessoas vão tomando contato com as informações, elas podem buscar compreender e aprofundar mais o seu conhecimento dessa realidade, ou podem fazer como hoje, né? Negar a realidade, né? Negar a existência de determinados processos que acontecem na sociedade. Então, e a concepção de mundo, ela, portanto, também envolve, né, uma autopercepção, ou seja, como nós percebemos a nós mesmos, né? Como nós nos percebemos como indivíduos. Alô, voltou? Alguém pode me dar um positivo aí? Agora voltou. Em que ponto parou até até que ponto vocês ouviram? Não, foi bem rápido. Pode retomar de onde você estava. Ok. Eu estava falando da imagem que a gente tem da gente mesmo, né? Então, Isso. assim como a gente pode ter uma imagem da sociedade como algo naturalizado, eterno, por exemplo, aquela ideia que é muito naturalizada para muitas pessoas, né? Essa coisa de rico e de pobre sempre existiu e sempre vai existir. Sempre vai existir rico e sempre vai existir pobre, né? Então, isso é uma naturalização da divisão social, né? Das desigualdades sociais. A gente também pode naturalizar a nós mesmos como indivíduos. A gente pode fazer parte da nossa concepção de mundo uma visão naturalizada de nós mesmos. Quando eu chamo visão naturalizada, é algo mais ou menos do tipo, eu sou assim, eu nasci assim, né? Sempre fui assim, e então nós não vemos a nós mesmos como seres em transformação, né? E aí, assim como a gente não vê a sociedade como passível de transformação, a gente vê a sociedade como algo eterno, como algo imutável, né? A gente também pode ver a nós mesmos como algo imutável, como algo que não se transforma. Então, eu sempre fui assim, sempre serei assim. Tem gente que, inclusive, afirma mesmo, né? As pessoas não mudam, as pessoas são o que são, o que não é verdade. As pessoas mudam. Pode ser que as pessoas nem sempre mudem na direção que gostariam de mudar.
Pode ser que as pessoas mudem sem perceber que estão mudando, mas o fato é que as pessoas mudam. O fato é que as pessoas passam, sim, por transformações. O fato é que a sociedade, ela se transforma. Pode ser que as transformações que estejam ocorrendo na sociedade não sejam resultado da organização coletiva mais ampla da humanidade. Transformações pelas quais a sociedade está passando sejam resultado de decisões tomadas em favor do interesse de uma minoria, que é assim chamada lógica do mercado, né? O mercado é um mecanismo que funciona em função dos interesses da burguesia, dos interesses do capital. E ele vai transformando a sociedade. Então, a sociedade não é estática. Acontece que essas transformações realizadas pelo mercado não são transformações resultantes de uma vontade coletiva, de uma vontade consciente, construída coletivamente, ou uma vontade coletiva construída conscientemente. Essas transformações são resultados de uma dinâmica social, econômica, institucional, objetiva, que atende aos interesses de uma determinada classe social. Assim também a vida das pessoas, ela passa por transformações, e a individualidade, a personalidade de cada pessoa passa por transformações, mas não necessariamente como resultado de decisões conscientes, de atividades que realizemos deliberadamente em vista do nosso crescimento e desenvolvimento como seres humanos, como indivíduos. E aí a gente pode conectar a discussão da concepção de mundo com a discussão sobre a catarse na pedagogia histórico-crítica. Eu entendo a catarse como o que eu chamaria um salto qualitativo nas relações entre a subjetividade individual e a objetividade sociocultural. As relações do indivíduo com a sociedade, com a cultura da qual ele faz parte, essas relações se transformam qualitativamente ao longo da vida da pessoa. E essas transformações qualitativas, ou como eu chamei, esses saltos qualitativos, que fazem com que o tipo de relação que o indivíduo tem com o mundo, né, não seja mais o mesmo tipo de relação que ele tinha antes de um processo catártico. Não é por acaso que o professor Saviani dá como um dos exemplos de catarse o processo de alfabetização, quando uma criança é alfabetizada, quando uma criança aprende a ler e escrever. Não é por acaso que Vygotsky considerava um salto igualmente importante na vida de uma criança quando ela aprende a falar, quando ela domina a língua falada. Então, quando a criança domina a língua falada, quando ela usa a língua falada para se comunicar com as outras pessoas e passa então também a usar a língua falada como forma de elaboração do seu pensamento, então o pensamento da criança, segundo Vygotsky, sofre um grande salto. E quando a criança domina depois na escola a língua escrita, o seu pensamento também dá um grande salto, né? Então, são processos de catarse, são processos de mudança qualitativa nas nossas relações com o mundo, né? Existem muitos tipos de catarse, né? Existem catarses como esses momentos que são muito nítidos, são muito visíveis, né? Esses momentos de
transformação das relações do sujeito com o mundo, ou seja, o sujeito nunca mais volta a ver o mundo da maneira como ele via antes, nunca mais ele volta a se relacionar com o mundo da maneira como ele se relacionava antes. Então tem esses momentos muito visíveis, como também podemos, também são momentos catárticos, né? Quando, por exemplo, o sujeito muda profundamente sua visão ética e política da vida e do mundo, né? Ou seja, quando ele passa a enxergar a sociedade, as formas de relação humanas, de uma forma qualitativamente diferente do que ele enxergava antes. Então, tudo isso são momentos catárticos, aqueles mais visíveis, né? A catarse nas suas formas, digamos assim, vamos chamar clássicas, né? Nas suas formas mais desenvolvidas, quando também a catarse, quando ela acontece coletivamente, no sentido, por exemplo, que Marx comentou da passagem da consciência de classe em si à consciência de classe para si, né? As transformações da consciência de classe também são processos catárticos, e aí a catarse aparece na sua forma mais nítida, digamos assim, clássica, mas também a catarse, eu pelo menos assim entendo, ela se apresenta de formas menos visíveis. Ela também se apresenta em processos, digamos assim, vou colocar entre aspas, tá? De menores proporções, mas que não deixam de ser importantes. E que, aliás, muitas vezes são esses processos, entre aspas, de menores proporções que vão preparando, né, criando as condições para que, num momento, ocorram esses grandes saltos qualitativos na relação entre a subjetividade individual e a objetividade sociocultural. Então, há pequenas mudanças que vão acontecendo nos processos da vida de uma pessoa e que, em certo momento, geram grandes saltos, geram verdadeiras revoluções na vida de uma pessoa, no seu desenvolvimento. Quando a gente acompanha, quando a gente participa, né, do desenvolvimento das crianças, isso é bastante visível, né? Só que às vezes a gente acha que aquilo aconteceu do dia... Quer dizer, não é que isso é bastante visível, são visíveis as mudanças. Mas muitas vezes o que a gente não vê, não percebe, é que aquilo que parece que aconteceu do dia para a noite, ou de uma semana para outra, nossa, como essa criança está tão diferente, né? Como esse indivíduo está tão diferente, essas transformações, elas foram ocorrendo de maneira mais imperceptível, né? Por meio de processos de aprendizagens, de experiências, de atividades que foram gerando transformações, tanto em termos das capacidades do indivíduo, como também transformações em termos das necessidades de um indivíduo, né? Porque aí é uma dialética entre capacidades e necessidades humanas que é bastante importante. O Leontiev, por exemplo, um dos psicólogos da psicologia histórico-cultural, também explora isso em seus trabalhos, né? Que à medida que o sujeito vai desenvolvendo determinadas capacidades, chega num ponto que as suas necessidades também vão se transformando. E aí essa transformação das necessidades chega no momento que exige que ele passe para um outro tipo de atividade que se torna, para usar as palavras do Leontiev, né, se torna a atividade dominante na sua vida, ou naquele momento, naquela fase da sua vida, né? Ele passa de uma atividade dominante para outra, porque as necessidades que antes ele tinha e que eram satisfeitas pelas atividades que realizava, agora se transformaram
e ele adquiriu novas e qualitativamente mais complexas, mais ricas, mais desenvolvidas necessidades. Então, de certa maneira, né, nós podemos também interpretar a catarse como um salto em termos das necessidades individuais e coletivas dos seres humanos, né? Nós passamos para níveis mais evoluídos de necessidades humanas. Ora, e aí a gente então pensa na questão da educação em geral e especificamente da educação escolar. Por quê? Porque a questão da catarse, ou seja, das transformações na nossa concepção de mundo, nas nossas relações com o mundo, me parece que deva ser o grande objetivo da educação. A educação pode ocorrer sem visar as catarses? Pode, né? Como tem ocorrido na maior parte da história humana. Na maior parte da história humana, a educação não tem buscado as catarses. O que não quer dizer que as catarses não ocorram, às vezes, sem que haja a intenção dos educadores nesse sentido, e às vezes até sem que eles percebam que as catarses possam estar ocorrendo, né? Mas o grande objetivo da educação deve ser o de criar as condições para criar conscientemente as condições para que as catarses ocorram, esses saltos ocorram no desenvolvimento da visão de mundo, da concepção de mundo, da relação com o mundo por parte dos sujeitos. Não estou eu dizendo que nós, educadores, tenhamos um controle tão grande da vida dos alunos, dos educandos, né, que nós possamos produzir deliberadamente as catarses, né, na vida deles. Até porque, né, o que nós podemos fazer, né, o que nós temos controle, até certo ponto, inclusive, sobre os processos de ensino que realizamos na escola, os processos de transmissão dos conhecimentos, né, de criação das condições para que os alunos se apropriem dos conhecimentos, aprendam, incorporem esses conhecimentos às suas maneiras de agir e de pensar, mas como esses conhecimentos se incorporarão ao conjunto, à totalidade da vida de cada pessoa, isso foge ao controle nosso como educadores, né? Nós não temos esse controle. Mas nós, sim, podemos trabalhar os conhecimentos visando contribuir para a elevação, para a transformação da visão de mundo dos nossos alunos, né? E aí, isso envolve tanto a discussão sobre os conteúdos escolares, como também a discussão sobre as formas de trabalharmos esses conteúdos, né? Aliás, alguns conteúdos têm sido historicamente objeto de ataque por parte das forças reacionárias e obscurantistas, exatamente porque eles desconfiam, eles têm medo de que esses conteúdos possam mexer com a visão de mundo das pessoas. Ou seja, em outras palavras, eles podem não usar essa palavra, né? Eles têm medo que trabalhar aqueles conteúdos possam produzir catarses. Por que quando a ciência descobriu que o Sol não gira em torno da Terra e que as estrelas não giram em torno da Terra, por que isso tornou-se um problema político-ideológico? Porque exatamente isso causava abalos na visão de mundo. Por que a evolução das espécies até hoje é um conteúdo, né, muitas vezes censurado em termos de educação escolar, se não censurado explicitamente, censurado implicitamente? Por que determinadas obras literárias
né, tem sido alvo de ataques e de proibições? Por que que o ensino, até a questão da discussão do meio ambiente tem sido alvo de ataques? Por que que o trabalho com as disciplinas como história, como geografia, etc., tem sido sempre alvo de tantos ataques? Por quê? Porque há um receio de que os conteúdos científicos, tanto as ciências da natureza como as ciências da sociedade, que os conhecimentos filosóficos, que as produções artísticas venham a mexer com a maneira das pessoas se relacionarem com o mundo. Por que luta-se tanto para manter boa parte da população no nível do analfabetismo funcional? Porque exatamente o acesso à cultura escrita, por isso que eu sempre faço questão de fazer essas palestras remotas tendo livros atrás de mim, porque esses livros eles são um símbolo quando eu estou falando, o símbolo da importância da cultura escrita que está acumulada nos livros. E o acesso aos livros é algo que pode não fazer com que a pessoa se torne um grande crítico da sociedade, pode não fazer com que a pessoa realmente se posicione politicamente de maneira progressista. A gente nunca tem garantia dessas coisas de forma alguma, mas é necessário o acesso aos livros para que as pessoas comecem a pensar sobre a vida, sobre o mundo, de uma maneira não imediatista, de uma maneira que se ponha a refletir por meio das abstrações, das elaborações teóricas, das reflexões filosóficas, das produções artístico-literárias, refletir sobre a vida humana, sobre a individualidade, refletir sobre a sociedade, refletir sobre os valores que conduzem a esta sociedade. Por exemplo, o valor da competição. Esta sociedade, a sociedade capitalista, valoriza a competição entre as pessoas. Entende que as pessoas devem competir e que nessa competição alguns serão os vencedores, os vitoriosos, e outros serão os fracassados, os perdedores. E que isso é assim, sempre foi assim, sempre será assim e deve ser assim. Entendem que isso é positivo porque isso incentiva as pessoas a se esforçarem mais, e além de incentivar as pessoas a se esforçarem mais, isso traz premiações para quem merece. Merece porque se esforçou, merece porque foi mais bem-sucedido, merece porque se empenhou mais, foi mais talentoso, mais inteligente, etc, 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 foi mais abençoado e assim por diante. É uma visão competitiva da sociedade, da vida humana, que se traduz numa visão igualmente competitiva da educação. A ideia da educação como seleção dos melhores. A educação vista como um processo em que a gente vai peneirando para escolher os melhores. E o resto vai ficando para baixo. É a mesma imagem de peneira. Alguns ficam para cima, são selecionados, e outros vão caindo lá para baixo. Só que é o oposto, né? Quando a gente usa peneira, o que fica para cima é para jogar fora, né? Nesta sociedade, não. É para jogar fora o que cai lá para baixo. Então, a ideia de uma sociedade, a ideia de uma educação que visa selecionar os melhores por meio da competição entre as pessoas. Quando a educação deveria ser exatamente o oposto. Exatamente o oposto. A educação deveria ser um processo de elevação do nível cultural de todas as pessoas, de produção das condições para desenvolvimento igualmente rico de
cada ser humano, sem nenhum ser desconsiderado, estigmatizado, marginalizado, esquecido nesse processo. Não. Todos os seres humanos desenvolvendo-se juntos, um ajudando o outro a se desenvolver, os mais velhos ensinando aos mais novos, a cultura acumulada ao longo da história, naquilo que ela tiver de melhor, sendo passada para os mais jovens, que, é claro, não devem aceitá-la de maneira passiva e acrítica, devem se apropriar dela, desenvolvendo a capacidade de análise crítica. Mas a gente não pode desenvolver a capacidade de análise crítica sem se apropriar da cultura existente. Até porque é nessa cultura existente que nós nos apropriaremos das ferramentas intelectuais necessárias à análise crítica, para a gente não ficar agindo e reagindo como estão fazendo as pessoas atualmente, que agem e reagem de maneira emocional, superficial, a partir de mensagens, no mais das vezes mentirosas, que recebem pelo celular, que recebem pelas redes sociais. Então, para que a gente não haja e reaja dessa maneira, nós precisamos das ferramentas intelectuais e emocionais que foram produzidas pela humanidade ao longo da história e que estão acumuladas na cultura, cujo acesso não está franqueado às pessoas, como muita gente pensa, pelo simples fato de existirem as tecnologias digitais de informação e comunicação, a internet, etc., né? Não existe essa tal sociedade do conhecimento que muita gente afirma que existiria, ou seja, que nós, porque temos a tecnologia, o conhecimento estaria acessível tranquilamente a todos, né? Que então já não haveria mais necessidade de uma instituição como a escola para transmitir o conhecimento às pessoas, pois isso é uma falsidade. Isso é uma falsidade porque o domínio dessa cultura rica que a humanidade produziu e que está acumulada nos livros exige que os educadores ensinem as novas gerações a trabalharem sobre essa cultura. E para trabalharem sobre essa cultura, é preciso adquirir formas de pensar, formas de se relacionar com a cultura, formas de controlar o seu próprio corpo. Porque, por exemplo, é preciso ficar horas e horas sentado estudando. É preciso concentração, né? Concentração, por exemplo, de pegar um livro e fechar o computador e desligar o celular e ficar lendo aquele livro por horas. Por quê? Porque isso coloca o cérebro do indivíduo num outro nível de funcionamento, numa outra dinâmica de funcionamento, que não é dessa velocidade vertiginosa de mensagens e de imagens em que as pessoas ficam no smartphone e no computador, mas é uma forma de trabalhar o pensamento e os sentimentos que coloca o nosso cérebro numa outra dinâmica e possibilita-nos parar para pensar sobre a vida, sobre o mundo, e parar para pensar se as coisas estão fazendo sentido ou não. Desculpa, eu repito esse exemplo em quase todas as minhas palestras, mas vou repetir nessa também. É o exemplo da Metamorfose, daquela novela do Kafka, Metamorfose, que o personagem acorda, se vê transformado num enorme inseto, e a sua primeira reação é de preocupação em chegar atrasado no emprego. Pois é, a gente tem que colocar a nossa mente fora dessa dinâmica alucinante, e isso é a leitura de livros que pode nos possibilitar,
para que a gente pare e pense, faz sentido tudo isso? Faz sentido a direção que a minha vida está tomando? Faz sentido a direção que a sociedade está tomando? A sociedade precisa ser desse jeito? A sociedade não pode ser organizada de outra maneira? Nós estamos condenados eternamente a viver sob o jugo do mercado, das chamadas forças de mercado? Ou isso é um mito que criaram, que o neoliberalismo criou, para nós acreditarmos que não há saída, que não há outro tipo de sociedade possível à humanidade? As nossas relações com a natureza têm que ser destrutivas como são na atualidade? Ou nós podemos, sem abrir mão do desenvolvimento científico e tecnológico, modificar radicalmente as formas de relacionamento com a natureza para respeitarmos a natureza que existe à nossa volta, respeitarmos as outras formas de vida e possibilitarmos realmente condições sustentáveis, né, de vida para a espécie humana para muitas gerações além da nossa. Para isso, né, então, é preciso que a escola se proponha a trabalhar os conhecimentos e trabalhá-los de uma tal maneira que possibilite às novas gerações essa permanente reflexão sobre o que é o mundo e o que somos nós nesse mundo. E como nós nos relacionamos, nós que eu digo, tanto individual como coletivamente, como, no caso, os professores coletivamente, a classe trabalhadora coletivamente, como nós nos relacionamos com o mundo na sociedade contemporânea. O que nós estamos fazendo em termos de perpetuação, de continuidade dessa sociedade, nessas formas destrutivas de relacionamento social e de relacionamento com a natureza, e o que nós podemos fazer no sentido de perspectivas de transformação. Agora, para isso, né, é preciso, é imprescindível esse trabalho das professoras e dos professores desde a educação infantil, no sentido de possibilitar isso que o professor Demerval Saviani chamou a socialização do saber sistematizado, que então exige valorização da escola, valorização do trabalho do professor, valorização do conhecimento nas suas formas mais ricas. Então, exige que nós lutemos contra os ataques do neoliberalismo à educação pública, os ataques do obscurantismo aos professores e ao conhecimento, e também não deixemos de fazer a análise crítica das pedagogias que eu tenho chamado aí ao longo dos anos, nos meus estudos, de pedagogias do aprender a aprender, que já há décadas vem defendendo teses no sentido de que o professor não está na escola para ensinar, que o aluno não está na escola para aprender aquilo que o professor ensina, mas sim o aluno está lá para construir o seu próprio conhecimento, de que conhecimento é relativo, que é subjetivo. Nós precisamos discutir, fazer análise crítica dessas ideias tão largamente difundidas entre os educadores, como sendo ideias progressistas, ideias avançadas, mas que têm contribuído, isto sim, para a descaracterização da educação escolar, para o esfacelamento dos currículos e para a desvalorização tão grande do professor e do trabalho do professor, que chegou a um ponto que, com o tecnicismo e o neotecnicismo, as pessoas acreditam que a tecnologia pode substituir, né, a relação professor-aluno como uma relação educativa essencial. Então, a catarse
ela não é algo também que se refere apenas ao aluno, ela se refere também a nós professores. Pensar sobre a catarse na formação de professores e no trabalho nosso como professores. A transformação deliberada da nossa visão de mundo. Porque se nós, professores, não trabalharmos conscientemente para transformarmos nossa visão de mundo, corremos o risco de, muitas vezes, pensarmos que estamos atuando, aderindo a concepções progressistas de educação, de sociedade, e estamos agindo sem perceber em função de ideias sobre o mundo, sobre a vida, que deveriam ser submetidas a uma análise crítica, a uma discussão, a uma reavaliação. São 16h18, acho que para enriquecer aqui nossa conversa, poderíamos passar para as perguntas, né? Isso, professor, mas muito obrigada pela fala inicial, excelente. Como a gente estava ansioso por isso, não era sem motivos. A construção de uma sociedade socialista que respeite o desenvolvimento, o potencial humano, que respeite os limites da natureza, que supere a exploração do trabalho, demanda muito trabalho nosso, né? Demanda muito esforço nosso. Acho que isso a gente precisa ter bastante claro para realizar de fato o que nós queremos. Então, eu agradeço demais a tua fala. Bom, nós temos aqui muitas perguntas, eu imagino que a gente não terá tempo de responder todas, então eu já vou chamar a Ana Lúcia para fazer a primeira pergunta. Nós combinamos com o professor de ele responder uma para ficar um pouco mais claro, mais fácil de organizar. Eu quero somente pedir desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos. A minha internet caiu aqui, a do professor caiu lá, e tinha muitos comentários falando de que estava travando. Então, acho que a internet não está funcionando bem em lugar nenhum hoje, aqui, a gente teve vários problemas. E também quero agradecer toda a participação. Eu já perdi aqui o número de comentários que nós tivemos, mas foi muito grande. Então, agradecer toda a participação que nós tivemos aqui de tantos professores do Brasil inteiro, tá? Então, por favor, Ana Lúcia, faça para nós a primeira pergunta para o professor. Acho que travou. Voltamos? Sem som. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos, Ana, pode falar. Eu não ouço ninguém. Agora estou ouvindo. Então, uma boa tarde para todos e todas. Né? É muita alegria mesmo participar hoje, né, dessa atividade do nosso fórum, que tem mais de 20 anos de discussões e que iniciou lá nas discussões com o Fórum Paranaense, né, na década de 90, e eu mesma acompanhei várias falas e participações também do professor Milton Duarte desde aquela época, né, e a gente vem acompanhando todas as contribuições. A gente só tem a agradecer pelo seu entusiasmo, né, sua força, né, que nos nutre para a gente continuar nessa luta, que é necessária. Então, assim, a primeira questão é sobre o papel do Estado, né? Então, foi formulada pelo grupo de organização do Fórum. Qual é o papel do Estado na atualidade? É preciso superá-lo? E a gente partiu da citação de Marx, da crítica do programa de Gotha, que diz assim: absolutamente condenável é uma educação popular sob incumbência do Estado. Uma coisa é estabelecer, por uma lei geral, os recursos das escolas públicas, a qualificação do pessoal docente, os currículos. Outra, muito diferente, é conferir ao Estado o papel de educador do povo. Essa é a primeira questão. Ok, obrigado, Ana Lúcia, pela questão.
Eu acho que essa passagem do Marx, ela precisa ser discutida com mais cuidado e com mais detalhamento. Eu conheço a posição de alguns educadores de esquerda, alguns educadores marxistas que usam dessa passagem, interpretam no sentido de que uma educação emancipadora, ela deve ser uma educação fora do Estado, né, em ações no âmbito não estatal, mas eu discordo dessa visão. Eu não sou contra, em absoluto, as ações realizadas, as ações emancipadoras, ações educacionais, sociopolíticas, culturais, com objetivos emancipadores em esferas que não sejam das instituições estatais. Muito pelo contrário, eu acho que todas as esferas, todos os espaços sociais devem, sim, ser espaços que nós ocupemos de maneira emancipadora, transformadora, para aprofundar a defesa da democracia e da justiça social. Então, não sou em absoluto contrário às ações e não menosprezo a importância das ações fora da esfera do Estado. Mas nós estamos falando de socialização do saber sistematizado, como muito bem e com muita exatidão formulou o professor Saviani lá no início da década de 80. Socialização significa exatamente que algo se transforme em propriedade socializada, algo venha a ser incorporado às atividades e à vida de todos. Então, a socialização do saber sistematizado, ela não pode ser alcançada sem a luta por um sistema educacional de âmbito nacional, que atinja a todas as crianças, adolescentes e jovens do nosso país. E isso só é possível na esfera estatal. Isso só é possível como uma educação estatal. Então, eu acho, me desculpem, mas eu acho que às vezes as pessoas confundem Estado e governo, né? Eu sou oposição a esse governo que está aí, mas eu não sou oposição ao Estado. Aliás, é esse governo que é oposição ao Estado. É esse governo que quer destruir o Estado, né, em nome da radicalidade do ultraneoliberalismo do ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, e todos os que aderem a essa visão, eles querem destruir o Estado, eles querem destruir as instituições públicas. Então, eu não luto contra o Estado, eu sou oposição a esse governo que quer destruir o Estado. Mas a educação, tal como eu a entendo, em termos de, e assim meu entendimento da pedagogia histórico-crítica, em termos de socialização do saber sistematizado, ela é uma educação na esfera do Estado. Agora, claro, precisamos lutar pela democratização radical do Estado brasileiro, que estamos longe disso, né? Nós sabemos. Mas eu acho que é um equívoco pensar que nós estejamos lutando contra o Estado. Certo, professor, obrigada. Então, a segunda questão é sobre o papel dos fóruns, né, em defesa da escola pública. Diante dos ataques históricos à educação pública, qual a relevância da existência e o papel dos fóruns nacional, estadual e municipais em defesa da escola pública? Suas bandeiras continuariam sendo gratuidade, laicidade, acesso, permanência e efetiva aprendizagem? E para discutir isso, a gente também pegou uma citação, que é do Carl Sagan, que ele fala, assim como muitos cientistas parecem relutantes em debater ou até em discutir publicamente a pseudociência, muitos adeptos das religiões dominantes recusam-se a enfrentar os conservadores e fundamentalistas extremados. Se a tendência se mantiver, o campo será finalmente deles.
eles podem vencer o debate evitando-o. Isso foi escrito em 2010. Sim, Então, sim, eu considero a importância desses fóruns, assim, enorme. Eles são imprescindíveis, né? Os fóruns de defesa da escola pública, os fóruns de defesa de uma educação pública, gratuita, universal, laica, que lute pela socialização do conhecimento nas suas formas mais ricas, para que todas as crianças realmente se apropriem do conhecimento naquilo que a humanidade tem produzido de melhor, né? Isso é imprescindível, né? Isso é imprescindível para a educação brasileira e é imprescindível para a sociedade brasileira no seu todo, né? A luta pela escola pública, ela, na verdade, ela tem um impacto que vai além da escola pública, né? A luta pela escola pública, a luta pela educação, a luta em defesa dos professores, da socialização do conhecimento, de uma escola gratuita, universal, laica, é uma luta que tem impacto na própria visão que nós temos de sociedade, na própria visão que nós temos da cultura, na própria visão que nós temos do que seja democracia. Então, a importância desses fóruns, não é possível exagerar a importância desses fóruns. Eles são imprescindíveis e mantê-los, fortalecê-los é algo muito necessário, especialmente nesse momento que estamos vivendo, nacional e mundialmente, de avanço das forças do que eu tenho chamado obscurantismo beligerante. Tá certo. E a última questão do primeiro bloco aqui, que a gente organizou, é uma questão que foi, assim, pega vários temas da sua fala. O senhor já trabalhou várias questões, mas se fosse possível retomar e quem sabe, aprofundar. Então, sobre a construção de uma outra sociedade, um novo homem para uma nova sociedade. Comente sobre o papel da escola, da formação continuada e dos trabalhadores da educação. Eu sempre fui um crítico de certas posições de certos grupos de esquerda que atacavam a escola, dizendo que a escola é uma instituição burguesa, que a escola, o que ela faz é só reproduzir a ideologia dominante, e eu sempre defendi que essa é uma visão unilateral da escola, uma visão não dialética da escola, né? Uma visão que não vê a escola sendo perpassada por contradições, e que é preciso vermos, entendermos, analisarmos as contradições que existem nesse campo, que é o campo da educação escolar, porque, no meu entender, ao contrário do que afirmam, a escola é uma instituição que não é inerentemente burguesa e alienante, mas ela é uma instituição cuja vocação primeira é socialista. Eu digo que a escola é uma instituição socialista em si, ou seja, muitas vezes ela não sabe disso, ela não sabe que ela tem essa vocação socialista. Mas socialista em que sentido? No sentido primeiro de que a escola é uma instituição que existe para socializar o conhecimento. Agora, a socialização do conhecimento não é um processo isolado do restante da vida humana, do restante das relações sociais. A socialização do conhecimento, a luta pela socialização do conhecimento conecta-se à luta pela socialização da dignidade da vida humana em geral, a luta pela socialização da riqueza humana em geral. Por isso que quem luta pela escola, quem luta pela socialização do conhecimento,
também luta, por exemplo, por saúde pública. Também luta por uma sociedade na qual as condições de vida, como transporte, como moradia, sejam construídas de uma tal maneira que beneficiem a todos e não a uma minoria privilegiada. Então, a escola, ela está, sim, conectada a uma visão socialista de sociedade, embora os educadores muitas vezes não saibam disso. Mas é curioso como a direita sabe disso, né? Porque a direita ataca tanto a escola, a direita ataca tanto os professores, a direita quer tanto destruir a escola pública, destruir, né, essa cultura de valorização do conhecimento, que é porque ela, talvez, muitas vezes, sem ter a clareza conceitual, percebe que a defesa da luta pela escola pública, a luta pela socialização do conhecimento, ela faz parte de uma luta mais ampla, que é pela transformação da sociedade, pela dignidade, pela luta pela dignidade da vida humana. Certo. E com relação à questão da formação dos professores, né, nessa construção, nessa luta, que o senhor poderia contribuir conosco? Sim, a formação de professores. Uma das formas de se atacar a escola é tentar destruir a qualidade da formação de professores, né? Então, nós temos que lutar pela formação de professores, tanto a formação básica como a formação continuada, no sentido de que a formação de professores seja realmente um processo pensado e concretizado exatamente como socialização do conhecimento, porque se as futuras professoras, os futuros professores, nos seus processos formativos básicos, não se apropriarem do conhecimento nas suas formas mais ricas, e se o professor em exercício não estiver em permanente processo de estudo, de reflexão, de debate, de organização coletiva, né, no sentido de constante avanço do conhecimento individual e coletivo, né, sem isso, o trabalho do professor se esvazia, se descaracteriza, e nós nos tornamos frágeis, vulneráveis, diante dos ataques que são desfechados contra os professores de todas as formas, né? Então, a formação de professores, tanto a formação básica como a formação continuada, ela é de grande importância, mas ela não pode ser reduzida, não deve, ela pode, mas não deve ser reduzida a uma visão pragmatista, imediatista de formação de professores, né? Tem gente que fala, problema dos cursos de professores no Brasil que são muito teóricos. Não, eles não são muito teóricos. Eu até gostaria que fossem muito teóricos. Seria um problema fácil de resolver se tivesse excesso de teoria nos cursos de formação de professores. Na verdade, não há excesso de teoria nos cursos de formação de professores. O problema da formação de professores não é que que os cursos sejam muito teóricos. A formação de professores precisa, sim, de teorias. Não quer dizer que nós vamos manter uma relação acrítica, passiva, diante das teorias, não é isso. Não quer dizer que todas as teorias expliquem de maneira igualmente consistente o que acontece na realidade social, cultural, educacional brasileira, mas quer dizer que sim, para sermos professores, né, nós precisamos dominar as teorias, nós precisamos debater as teorias, teorias sobre a sociedade, teorias sobre a natureza e teorias sobre a educação, teorias sobre a vida humana. Nós precisamos, sim, do domínio do conhecimento teórico, insisto, de maneira crítica, de maneira não ingênua,
né? Debatendo coletivamente, mas nós precisamos fortalecer a formação básica e continuada dos professores. E, já que estamos falando disso, né, precisamos lutar contra essa generalização da EAD como forma de organização dos cursos de formação de professores. Curso de formação de professores deve ser curso presencial. Nós devemos ter esse contato, esse trabalho ali na sala de aula para a formação de professores. Claro que não estou falando dessas condições excepcionais da pandemia, mas temos que ter muito cuidado, porque a EAD está se aproveitando da situação de pandemia para se tornar uma EAD pandêmica. E aqui é ambíguo deliberadamente o uso que estou fazendo desse adjetivo, né? Porque a EAD é pandêmica não só porque ela está sendo na época da pandemia, porque ela também está se transformando numa pandemia. Certo, professor, muito obrigado inicialmente pelas respostas, e nessa linha da questão de comentar sobre a educação remota, eu vou passar agora que nós temos mais duas questões que foram feitas pelos participantes. Agora eu passo para o professor Gilmar, então. Obrigada. Obrigada, Ana. Então, Gilmar, por favor. Eu só queria fazer um comentário rápido, então, pela reafirmação de que a educação é um processo presencial, né, professora? A gente está vivendo exatamente esse oportunismo aí da EAD nesse momento que a gente vive, e já está percebendo como é que eles tratam, né, com a demissão de professores. Aqui no Paraná, a gente teve um caso grande sobre isso. Sim, inclusive, por exemplo, essa atividade estamos realizando de forma remota, dadas as circunstâncias. Porque em outras circunstâncias, eu estaria aí em Araucária trabalhando com vocês. Essa é uma forma de trabalho muito mais rica do que essa que estamos usando. Não estou dizendo que essa daqui não possa ser usada, mas ela é usada em condições excepcionais. Ela é um recurso a mais. Ela é uma alternativa. Ela não pode ser a forma predominante. A educação pode usar de atividades remotas, de enriquecimento cultural, etc. Claro que pode, né? Não somos contra o uso da tecnologia, mas a tecnologia não pode substituir de forma alguma a educação presencial, muito menos o trabalho dos professores. Nenhuma plataforma, nenhum programa de internet, nenhum vídeo substitui o trabalho presencial do professor. Gilmar, por favor. Então, boa tarde a todos e todas, né? É um prazer muito grande estar aqui, né? Parabéns à fala aí, professor. Foi uma satisfação muito grande ouvir. Eu vou fazer uma pergunta que a Juscelia Santos fez, a primeira, que é dando continuidade ao tema da educação remota, né? Será que estaríamos realizando uma educação remota se vivêssemos em outro sistema que não fosse esse sistema capitalista? Eu penso que não. Eu penso que nós usaríamos os recursos da tecnologia para, como eu disse, enriquecimento cultural, para, por exemplo, apoio às pessoas quando se faz necessário o isolamento social. Estaríamos usando de uma série de atividades, mas não como substituição à educação presencial, né? Então, eu entendo que essa pandemia de EAD está relacionada à lógica de mercado, está relacionada a essa tentativa de controle e de domínio e de exploração do trabalho do professor. Professor. A outra pergunta é da Andréa Voronkoff. Ela pergunta como que é possível uma rede de ensino que trabalha na perspectiva da pedagogia histórico-crítica fundamentar o seu currículo na BNCC. São concepções de mundo e de educação antagônicas. O que fazer? Pois é, são mesmo.
São concepções de mundo e de educação antagônicas. E a gente tem que resistir e trabalhar com as contradições, né? Não existem condições ideais para a gente trabalhar na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Na sociedade capitalista, a gente está sempre trabalhando, tentando explorar as contradições, né? Sempre lutando contra as forças hegemônicas, sempre lutando contra as concepções alienantes que muitas vezes prevalecem em termos de debate sobre currículos, dos currículos que são impostos às redes de ensino e etc. Então, a BNCC é uma outra visão de educação, é uma outra visão de sociedade e, no meu entender, é um obstáculo a ser superado, porque não vai na direção, né, da socialização do saber nas suas formas mais ricas. Então, é mais uma luta, é mais um obstáculo, mas, no meu entender, esses obstáculos que se colocam, né, nós precisamos analisar sempre o quando e como eles possam ser revertidos em termos de política educacional mais ampla, e enquanto eles não possam ser revertidos, como nós podemos resistir a eles e trabalhar com as contradições no sentido de avançarmos em direção ao que defendemos. Por exemplo, eu sempre fui contrário à visão construtivista de alfabetização, né? Então, sempre que conversei com professoras que trabalham com alfabetização, sempre debati com elas formas de trabalhar numa outra perspectiva, né? Mesmo quando redes de ensino municipais, estaduais, impõem ao professor, à professora, trabalhar com a perspectiva, por exemplo, construtivista de alfabetização. Então, são as contradições, são os obstáculos, são as lutas que nós temos travado já há décadas e precisamos continuar a lutar. Como disse a André ali, sempre nadando contra a corrente, né? Contra a maré. Exatamente. Né? A pergunta e a corrente está cada vez mais brava, né? Tá, a correnteza tá forte. Mas diz que a correnteza forte não faz bom marinheiro, né? Então, vamos lá. Pergunta do José Arturo aqui. Ele fala que o consumismo está sendo muito estimulado e que a partir de nós, cidadãos e trabalhadores, como mudar a perspectiva predadora na educação de si e dos nossos alunos? Só para ver se eu ouvi direito, ele falou do consumismo, né? Isso, eu falo que o consumismo está muito estimulado. Era só para ter certeza por causa do áudio. Olha, essa é uma pergunta excelente, porque ela nos leva a pensarmos sobre as contradições e os limites da sociedade capitalista. Vamos imaginar que nós conseguíssemos fazer uma ampla campanha contra o consumismo e vamos supor que essa campanha tivesse um nível de eficácia muito grande, assim. Eu não acho que ela fosse ter essa eficácia, mas vamos imaginar que fôssemos muito bem-sucedidos e que as pessoas assumissem uma atitude crítica em relação ao consumismo. Qual seria a consequência disso, do ponto de vista da economia capitalista? Queda do consumo, queda da produção, recessão. Então, veja a insustentabilidade desta sociedade. Porque essa sociedade, para se manter, ela precisa manter elevados os níveis de consumo. Ela precisa, por exemplo, manter, né, as mercadorias sendo produzidas segundo a lógica da obsolescência programada, ou seja,
programa-se na produção das mercadorias, programa-se para que elas se tornem obsoletas em pouco tempo. Em pouco tempo elas se tornam obsoletas, ou porque surgiu um novo modelo, ou porque estraga um componente dela, e aí não dá para trocar, ou se for trocar fica tão caro quanto você comprar o equipamento inteiro novamente, ou no caso de uma roupa, ou de um sapato, ou de um cinto, ou sei lá, qualquer outra, estraga ali um pedaço que não permite mais que você continue usando, né? Ou porque sai de moda, então agora surge um novo modelo, ou porque o sistema operacional já não permite mais que você use aquela máquina, porque as atualizações do sistema operacional exigem que você mude de máquina, etc. Enfim, isso se chama obsolescência programada, né? Que já começou há muito tempo atrás, quando, por exemplo, descobriram que daria para fazer as lâmpadas, as lâmpadas de iluminação, né, durarem menos, porque as primeiras lâmpadas que foram produzidas duravam muito. Aí eles falaram, não dá desse jeito, não dá, não compensa produzir lâmpada assim, vamos fazer para durar pouco, né? E hoje em dia você já compra sabendo que vai durar pouco, e aceita, está naturalizado que as coisas duram pouco. Isso se chama obsolescência programada. Dá para falar em sociedade sustentável, desenvolvimento sustentável, capitalismo sustentável? Não dá. E também não adianta ser ingênuo achar que o indivíduo vai ter que mudar a sua atitude, porque eu não sou contra conversarmos sobre o consumismo, porque o consumismo ele não traz problemas só para a natureza, ele traz problemas para o indivíduo também, para a sua vida, né? Ele é uma forma de alienação, de domínio da pessoa, a pessoa se escraviza ao consumo. Então, eu não sou contra conversarmos sobre o consumismo, mas para isso nós vamos ter que conversar sobre a sociedade capitalista, porque não é um problema que possa se resolver no plano puramente individual. Nós precisamos mudar a economia, a lógica de organização da economia dessa sociedade. Caso contrário, a gente fica num beco sem saída, ou estimula o consumismo para ativar a economia, ou tenta desestimular o consumismo, e se der certo, isso vai ter impacto negativo na economia. Perfeito, né, professor? Fazer mais uma pergunta aqui, que são muitas perguntas, se a gente for fazer todas as perguntas, não Se forem teríamos que fazer perguntas um tempo maior. com temas comuns, pode agrupar. Então, na verdade, tem uma pergunta aqui da Helena, que ela pergunta sobre a Cartas, né? Ela pergunta assim, professor, a Cartaz, né? O fato de estarmos vivendo esse negacionismo pode nos indicar que a educação não tem produzido a Cartas necessária para a resistência individual e coletiva? Tá. Essa é a pergunta da Helena Silva. Ok. Tá. Eu considero que, sim, a educação, isso é uma vitória da classe dominante, uma vitória da burguesia, espero que seja uma vitória provisória, passageira, momentânea, mas é uma vitória da classe dominante em relação à educação da grande maioria da população brasileira, que a educação escolar não tem produzido essas catarses, né? Não tem levado a elevação, desenvolvimento, enriquecimento, transformação da nossa visão de mundo. Ao contrário, né? As pessoas estão aprisionadas a visões de mundo mistificadoras, alienantes, preconceituosas, agressivas, né? Contra o pensamento, contra o conhecimento, contra a ciência, contra a própria capacidade de parar para pensar, argumentar, analisar com serenidade, com objetividade, com respeito os argumentos do outro. Então, isso, para mim, isso é um fracasso, né? Em termos da sociedade brasileira no seu todo, mas é uma vitória da burguesia, é uma vitória das forças conservadoras. Então, isso é a anticatarse,
né? Se quiserem até dizer que isso é uma catarse negativa, embora eu acho que fica meio contraditório falar em catarse negativa, mas isso é uma anticatarse, né? São barreiras enormes a um avanço em termos da visão de mundo das pessoas. Nós estamos retrocedendo, nós estamos recuando, né? Enquanto país, como cultura brasileira. Isso é muito triste. Eu espero que esse retrocesso seja momentâneo. Eu espero que nós tenhamos forças, né, para recuperar a luta por uma educação verdadeiramente emancipadora, que produza essas catarses, que produza realmente o desenvolvimento, o crescimento do ser humano como ser humano, das pessoas como seres humanos. Então, eu acho sim que está faltando catarse na educação e na sociedade e na vida brasileira de um modo geral. Beleza, então, professor, muito obrigado. Agora eu vou passar para a Verielle aí fazer as recomendações finais aí, tá bom, Verielle? Um abraço, muito obrigado. Boa tarde, professor. Obrigada, professor Gilmar. Obrigada, professor Nilton, pelas respostas também. Professor, nós já estamos aqui com 16 finais, mas eu ainda gostaria, né, de exagerar um pouquinho, abusar um pouquinho, e pedir para você comentar para a gente sobre essa aprovação automática que está sendo realizada para os alunos da escola pública nesse ano durante a pandemia. Então, a gente sabe que o ensino remoto não está surtindo efeito que tem sido dito que está, né? E se isso significa um ataque para a classe trabalhadora, essa aprovação automática, essa não possibilidade das crianças retomarem o ensino no ano que vem. Eu penso que sim, né? Eu penso que a ideia fundamental é aprendeu, não aprendeu, bola para frente, né? Vai para o próximo ano, vai para a próxima série, vai adiante, afinal o importante é lá para frente pegar o diploma, encerrar a sua escolarização, enfim. É um descompromisso com a aprendizagem, né? Porque é dizer assim, olha, vocês não podem reclamar, escola vocês estão tendo, né? Na verdade, professora Verielle, eu acho que isso não é muito diferente do que já vem acontecendo, né, no sentido de uma promoção automática assumida ou não assumida, né, no sentido de vai empurrando com a barriga, vai passando de ano, vai tocando para frente, é um descompromisso com a aprendizagem dos nossos alunos, das crianças, né? É a ideia de que, porque se antes nós tínhamos a evasão e repetência como formas de exclusão dos filhos da classe trabalhadora da escola, né? Agora, já diria algumas décadas, nós temos uma outra forma de exclusão, né? Que é o aluno permanece na escola, vai passando de ano, sem, entretanto, que sejam realmente asseguradas as condições de aprendizagem. Então, é uma forma de exclusão que a pessoa está sendo enganada, né? A família está sendo enganada, o aluno está sendo enganado, porque chega lá na frente, ele pega o certificado de conclusão, concluiu o ensino fundamental, concluiu o ensino médio, e concluiu, às vezes, o ensino superior, e você pergunta, aprendeu o quê? Aprendeu muito pouco, praticamente termina os cursos quase igual como começou os cursos, então aprendeu muito pouco, né? E a catarse, então, nem pensar, né? Obrigada, professor. Eu peço, então, que você faça as considerações finais para a gente encerrar a atividade de hoje e peço imensa desculpa a todo mundo que fez a pergunta e que a gente não vai conseguir responder. Eu peço desculpas também, às vezes as pessoas podem falar, por que não fez em bloco as perguntas, né? Fui eu que pedi para não fazer em bloco, né? E
às vezes, talvez a pessoa ficasse mais satisfeita de ver pelo menos a sua pergunta lida, né? Eu agora estou pensando nisso, talvez a próxima vez eu aceite fazer a pergunta em bloco. Só que eu, quando respondo perguntas em bloco, dificilmente eu consigo responder satisfatoriamente as perguntas, eu respondo mais uma do que outra, então também não é uma solução muito satisfatória. O tempo é pequeno, né? Precisaríamos de mais tempo. Eu fico feliz, por um lado, triste de não poder responder a todas as perguntas, né? Por outro lado, feliz de saber que tem tantas perguntas. Porque se tem tantas perguntas, é porque de alguma forma o que eu falei suscitou reflexões, questionamentos, discordâncias, concordâncias, mas alcançou seu objetivo, que é fazer a gente parar para pensar e, quem sabe, sou um pouquinho ambicioso, quem sabe conseguir que a gente tivesse algumas pequenas catarses hoje também aqui na nossa atividade, né? Então, fico muito agradecido pela oportunidade, né? E espero que realmente tenha sido uma atividade de fortalecimento dessa luta coletiva que vocês fazem no fórum e desejo muito êxito nas próximas atividades que ainda realizarão. Um abraço afetuoso a todas e a todos que participaram dessa atividade.